Atenção concurseiro e vestibulando, estudantes em geral da língua portuguesa, você que gosta de estar aperfeiçoando a língua portuguesa, conhecendo mais a gramática, você que vai fazer prova e tem como a língua portuguesa a principal matéria, né? Vamos entender hoje de uma vez por toda como e quando utilizar o verbo haver, né? Em seus diversos sentidos. Então, vamos lá para o primeiro sentido, né? Se você ficar até o final do vídeo, você vai se deparar com algumas questões, algumas frases, como teste, né? A gente vai se testar e outra. No final do vídeo, eu vou trazer uma dica impecável, imperdível, que você não pode perder de jeito nenhum e que você nunca mais vai conseguir errar sobre o uso do verbo haver. Tenho certeza de que você não vai mais errar sobre o uso, sentido do verbo haver, certo? Então, o primeiro sentido, o verbo haver, que o verbo haver, ele tem um sentido de existir. Então, olha só, quando significa existir, o verbo haver é impessoal. O verbo haver impessoal quer dizer que ele não tem sujeito. Ele não tem sujeito. E fica sempre no singular. Então, olha só, isso aqui é importante, ó. Ele fica sempre no singular. Então, observou o verbo haver. Ele está no sentido de existir. Pronto, você já sabe que ele vai ficar no singular. Aí aqui, ó, há muitas pessoas na fila. Eu posso muito bem substituir esse a por existir. Ó, existem muitas pessoas na fila. Só que observe, eu substituo, quando eu substituo há muitas pessoas e existem muitas pessoas na fila, esse haver aqui está no sentido de existir. Há muitas pessoas, ou seja, existem muitas pessoas. Se está no sentido de existir, ele é impessoal. Então, o verbo haver ele fica no singular, da forma que está aqui, certo? Ah, olha só outra frase. Havia problemas na prova. Havia problemas, na mesma coisa que eu falar, existiam problemas na prova, está no sentido de existir. Então, é havia no singular e não haviam no plural, certo? Aqui é um problema, é, aqui é uma frase perigosa, porque observe aqui que o que vem logo depois aqui é problemas, né? Problemas na prova. E a palavra problemas está no plural. O que é que as provas geralmente fazem? As pegadinhas de prova coloca do jeito que está aqui, ó, problemas na prova e o verbo havia ele deixa no singular e ele diz que está errado por causa que o verbo tem que concordar com o sujeito. Só que nós aqui não estamos diante de um sujeito. Problemas não é sujeito. Problemas aqui é o objeto direto. Porque havia, como nós já sabe, no sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito. Sendo assim, ele fica sempre no singular. Então, olha só, ele está corretíssimo, certo? Vou colocar até aqui como é que as bancas geralmente trazem. Eles colocam assim, ó. Haviam problemas na prova. Olha só, eles colocam desse jeito aqui, no plural. Haviam, e a gente sabe que isso aqui está errado, certo? Porque problemas aqui não é o sujeito, problemas aqui é o objeto direto, certo? Então, vamos lá para a outra frase. Na outra frase, tem assim: haverá mudanças no edital. É a mesma coisa que eu falar, existirá mudanças no edital, certo? Então, no singular também. Então, primeiro sentido do verbo haver, sentido de existir.
Aqui eu coloquei uma frase incorreta, bem parecida com essa daqui, ó. Havia muitas pessoas na fila. Por que que ela está errada aqui? Porque ela está no plural, certo? O verbo está no plural. Haviam muitas pessoas na fila. E aqui esse muitas pessoas na fila, ele não é o sujeito do verbo haver. Toda vez quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ele não tem sujeito. Coloque em mente isso. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele não tem sujeito, certo? Você levando esse mantra para a prova, você acerta todas as questões do verbo haver. E aqui, como dica de prova, se puder trocar por existir, use verbo no singular, use haver no singular, certo? É o que eu venho explicando, né? Então, vamos adiante. Haver indicando tempo decorrido. Olha só, a gente falou do haver no sentido de existir. Agora aqui é no sentido de tempo decorrido. É do mesmo jeito. Haver no sentido de tempo decorrido também é impessoal e fica no singular. Do mesmo jeitinho do outro, certo? Então, há 2 anos estudo para concurso. Veja, aqui esse há 2 anos é há um tempo que já passou. Veja que é diferente do verbo aqui, ó, do haver no sentido de existir. Aqui, o sentido realmente é de existir. Aqui, nesse outro aqui, o verbo haver está no sentido de tempo passado. Há 2 anos. Ou seja, esse tempo já passou. Então, ele fica no singular. Havia meses. Esse aqui, ó, havia meses que não chovia. Ou seja, tempo passado, tempo decorrido. Pode ser substituído por faz. Faz 2 anos que estudo para concurso. Então, olha só, o verbo haver, ele pode ser substituído por faz. Porém, ele vai ficar também no singular, certo? Faz 2 anos que estudo para concurso. Veja bem agora, agora que muda tudo. O verbo haver como verbo auxiliar. O verbo haver como verbo auxiliar. Quando acompanha outro verbo, ou seja, uma locução verbal, que é a locução verbal é quando um verbo está do lado do outro. Pronto, aqui, ó. Eles havia estudado. Isso aqui é uma locução verbal, certo? Pode variar normalmente. Então, quando o verbo haver, ele é apenas auxiliar, ele não manda em nada. Quem vai mandar é o verbo principal. Então, toda regência vai partir do verbo principal, certo? Então, tudo vai partir do verbo principal. Ele apenas vai obedecer ordem. Então, se o verbo principal pede sujeito, né, ele vai precisar ir para o sujeito. Ou se pede plural, ele precisa ir para o plural também, certo? Então, olha só, na frase aqui, eles haviam estudado bastante. Então, nessa frase aqui, ó, eles haviam estudado bastante, tá correta, porque aqui tem sujeito, ó, eles, vou colocar até de outra coisinha aqui, ó. Eles é o sujeito. E aqui é uma locução verbal, onde o havia aqui é apenas um verbo auxiliar do verbo estudar, certo? Então, tudo o que e o verbo estudar, ele não é impessoal. Lembrando que o verbo estudar não é impessoal, certo? Não é que nem o verbo haver no sentido de existir e nem é no sentido de tempo decorrido. Beleza? Próxima frase. Nós havemos de vencer. Olha só, o verbo aqui é vencer, certo? O verbo vencer, ele não é impessoal. Você pode conjugar
nas pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e vai perceber que ele não é um verbo impessoal. Ele não sendo um verbo impessoal, ele tem sujeito. Então, é como eu falasse assim, nós vencemos, entendeu? Então, embora esse vencer aqui, ele está no infinitivo, mas ele não é um verbo impessoal, certo? Então, nós havemos de vencer. Então, olha só, o verbo haver como verbo auxiliar, ele acompanhando aí, ele vai variar normalmente. Ele vai variar normalmente para o plural, certo? Atenção, aqui há sujeito, por isso pode ir para o plural. O nós, né? Nós é sujeito. Diferença entre haver e ter. O haver geralmente é o uso formal em provas, textos, escrito, né? E o ter é o uso comum na fala. Embora as duas formas estão corretas, mas é preferível que em uma prova, principalmente dissertativa, em uma redação, você utilize o verbo haver, né? É preferível, né? Os corretores, eles gostam, né, do verbo haver. E porque é o verbo mais, digamos assim, privilegiado na escrita. Então aqui, há vagas disponível. A linguagem formal na escrita a gente sempre coloca há vagas disponíveis. É a mesma coisa que eu falar, ei, tem vagas disponível, certo? Então, o ter a gente usa geralmente na informalidade e o haver, né, na, na escrita, em redação, texto dissertativo, certo? E aí, erros que mais caem em prova, né? Já até comentei lá aquele primeiro erro lá, que é justamente isso, ó. Havia muitas questões difíceis. O que é que acontece aqui, ó? Ele vem bem que sim e coloca o verbo haver aqui no plural. Só que você precisa analisar, ó. O erro tá bem que sim, ó. Havia muitas questões difíceis. Você leu a frase, havia muitas questões difíceis, viu que esse havia está no sentido de o que? Existia muitas questões difíceis. Opa, se está no sentido de existir, pronto, tem que ser singular. Então tem que ser o que? Havia, o verbo haver. No sentido de existir em pessoal, fica no singular, certo? Você não pode olhar para o que está na frente do verbo haver, porque se você olhar para o que está na frente, é capaz de você errar uma questão desse tipo. Porque se você olhar para cá, ó, muitas questões, você vai querer inverter a frase. Você vai querer dizer assim, muitas questões difíceis havia. Opa, muitas questões é o sujeito do verbo haver. Aí você errou, porque muitas questões é o objeto direto. Por que o objeto direto? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Pronto, é só isso. É essa análise que você precisa fazer na prova. Aqui, ó. Há uns 5 anos que estudo. Opa, há uns 5 anos, tempo decorrido, né? Tempo decorrido. Há uns 5 anos, tempo decorrido. Então, não é há uns 5 anos. Então, aqui, esse há aqui, tá errado. É há 5 anos. Há 5 anos, tempo decorrido, né? Verbo haver no singular. Certinho? Avançando, tem essas questões aí, né? Eu já trouxe aí as respostas, mas o que eu quero mostrar mesmo para vocês é essa última frase, né? Olha só, vamos começar da primeira, né? A primeira que ela é parecida com as outras, né? Havia muitos candidatos na sala, aqui nós já sabemos que o erro está, porque aqui, ó, o verbo haver está no sentido de existir, né? Existia muitos candidatos na sala.
Então, o verbo haver precisa estar no singular. Então, essa frase de baixo está correta porque ela está no singular, né? E aqui tem um outro erro, sim, não nessas frases aqui, mas que as bancas cobram muito. Na verdade, é uma pegadinha mesmo que as bancas gostam. É quando você troca o verbo haver pelo verbo existir. E ele quer saber se o verbo existir é impessoal ou pessoal. Mas isso aqui eu posso trazer em outro vídeo, com mais calma, certo? E quando você troca o verbo haver pelo sentido de existir, você apenas está trocando o sentido, mas está mantendo o verbo haver. Então ele fica no singular. Agora, quando você vai trocar o verbo haver, substituir pelo existir, o existir não. O existir, ele é pessoal, certo? Então, se ele é pessoal, ele precisa concordar com o sujeito dele, o sujeito do verbo existir. Mas vamos com calma, certo? Eu posso trazer isso aqui em outro vídeo, tranquilo. Então, vamos para a frase 2. Há 2 meses não estudo, então, há aqui está errado, né? Há 2 meses, não é? É há 2 meses, tempo, indicando o tempo decorrido. E a outra aqui, ó, devem haver. Onde é que está o erro dessa aqui? Devem haver. Olha só, uma locução verbal, ó. Devem haver erros no gabarito. Então, o verbo principal aqui é ao contrário daquela outra frase lá que a gente colocou agora há pouco. O verbo haver aqui, que é o verbo principal. O verbo haver aqui, ele não está como auxiliar. O verbo haver está como verbo principal. Se ele está como verbo principal, ele vai contaminar o verbo que está do lado dele. Quem está do lado dele é devem. Então, se ele vai contaminar, ele também precisa estar no singular. Por isso que a frase de baixo, ó, está correta. Ó, deve no singular por causa do verbo haver, que é o verbo principal. Deve haver, ou seja, a mesma coisa que falar, deve existir erros no gabarito, certo? Então, uma coisa é o verbo haver como principal. Outra coisa é o verbo haver como auxiliar, certo? São duas coisas diferentes. E aqui quem ficou até no final, a dica que eu quero que você leve para a sua prova, para você nunca mais errar, é aprender isso aqui, ó. Quando o verbo haver não pode ir para o plural, você só precisa, ó, decorar essas três palavrinhas aqui, ó. Existir, acontecer, tempo passado. Quando ele significar uma dessas três palavrinhas aqui, ó, três significados aqui, existir, acontecer e tempo passado, ele sempre fica no singular. Pronto. Isso aqui é um mantra para você levar para sua prova, certo? Então, assim, finalizado a, o sentido do verbo haver, peço para você se inscrever no nosso canal se em algum momento aqui eu conseguir te ajudar a esclarecer um pouco sobre o verbo haver, se você tem dificuldade em língua portuguesa, se você quer a sua aprovação no seu concurso público, se você quer a sua aprovação no seu vestibular, se você quer ser aprovado de fato numa prova, coloque aí o gostei e se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro e ser aprovado, né, no, no concurso dos seus sonhos, certo? Pois no mais, é até isso e vamos para o próximo vídeo.